Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Serenamente. Será que infância é destino? Hoje estamos com uma convidada fantástica que já a Lu vai apresentar, mas antes disso, o que o pessoal tem que saber? Vocês precisam entrar lá no nosso YouTube e se inscrever, compartilhar os vídeos. Estamos também no Instagram e no TikTok. E hoje a gente recebe uma profissional que tem tocado mentes e corações através do seu conteúdo no Instagram. Ela é formada pela Pace University em Nova York e ela está aqui com a gente para conversar um pouquinho mais. Bem-vinda, Flávia Andrade. Muito obrigada por me receber aqui hoje. É um prazer. Maravilha. E não perdendo tempo, né, gente? Que hoje nós temos muito que aprender com essa grande profissional. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a teoria do apego, né? Então, conte para nós, Flávio, o que é e como pode nos ajudar essa grande teoria. Tá. Eu adoro a teoria do apego, mas eu gosto muito de falar um pouquinho antes de entender o que é, da onde que ela vem, né? E entender que isso que a gente está trazendo hoje para a nossa vida, na nossa infância, vem da teoria de apego, dentre outras coisas. Então, a gente carrega, desde a nossa infância, muita coisa na nossa sacolinha. E a maioria das coisas que hoje a gente está carregando não são nossas. Foram aprendizados que a gente teve nessa primeira infância. E a teoria do apego começou a surgir quando o John Bowlby começou a estudar as crianças. E ele começou a reparar que tinha maneiras que as crianças se apegavam a um cuidador principal. Geralmente acaba sendo a mãe, que a gente sabe. E depois disso, ele começou dividiu em 3 tipos de apego. O apego seguro, que é aquele que a pessoa tem a mãe e o pai muito próximos, que entendem, que acolhem, que falam sobre as emoções, que é hoje que a gente sabe, infelizmente, que é o mais raro da gente ter na nossa infância. Uhum. E daí ele deu mais 2 de apegos de insegurança, que é o apego ansioso e o apego evitativo. Um pouquinho mais tarde que isso, a Mary Ainsworth, ela trouxe mais um, que é o apego desorganizado. Tá? Então, o que isso vai trazer para a gente? A forma que a gente aprende a se relacionar no mundo. Não só em relacionamento, às vezes a gente fala, né? Eu tenho dedo podre. Quem já não falou? Sim. Né? E a gente, na verdade, a gente está tendo um padrão que a gente aprendeu. Na verdade, além de aprender, é um padrão que a gente aprende a sobreviver. Né? Então, antes de entrar em cada detalhe, é legal falar que, assim, eu gosto de falar muito do sistema nervoso. Hoje tem um estudo muito forte, não sei se vocês já ouviram falar da teoria polivagal, né? do nervo vagal. Uhum. E essa teoria, ele traz que o sistema nervoso hoje, ele que está em comando da nossa vida, se a gente não souber quem a gente é, se a gente não se conhecer. E aí, o que vai acontecendo? Essa primeira infância, do 0 aos 7 anos, a criança é extremamente... Bom, primeiro que a gente não tem uma maturidade emocional, né, do cérebro, que vai acabar agora com 25 anos, 24, 25 anos. Então, essa criança, ela está numa onda de absorver tudo. Então, ela está nas ondas teta, delta, que tem os estudos, que falam que a gente vai só absorver. Ela não tem a parte lógica ainda desenvolvida, né? Tá. Então, ela começa a aprender muito de ver e de sentir. Né? Então, ela tem algo que ela nasce com aquilo, que é a parte dela biológica, herdada, mas aí você está dizendo que tem a questão toda do ambiente. Só para o pessoal entender. Então, a pessoa ela nasce com algumas características, mas não é só que a gente herda, né, Flávia? Não. E às vezes, tem estudos hoje que falam até quando a mãe está grávida, já começa a sentir e reparar nessa mudança do sistema nervoso. Esse ambiente já também começa a influenciar desde o útero. Desde o útero. Tem estudos hoje com trauma de as mulheres grávidas, quando tiveram algum abaque, que o cérebro das crianças que nasciam completamente apagados. Nossa. Assim, tem comprovação com ressonância magnética. Muito então, é muito importante a gente entender isso. Desde a gravidez,
isso começa a impactar a formação da criança, né? Porque o sistema nervoso, ele já está lá, vai desenvolvendo com isso. Então, o que acontece quando a gente está como criança, né? O Gabor Maté, ele tem uma teoria muito forte, ele fala uma coisa que é muito legal. A gente tem necessidades, todo mundo, a criança nasce com necessidades, não é Maslow, tá? Mas a gente tem algumas necessidades. E você tem, a criança tem de viver a autenticidade de ser quem você é, mas ao mesmo tempo de segurança. Ela busca segurança. O vínculo, o apego. O apego. Tá? Aí começa. E aí começa. Só que o que acontece? E aqui não é para falar mal de pai nenhum, tá? Porque os pais, na maioria das vezes, eles fazem tudo com a intenção melhor para os filhos e todo mundo erra, tá? A não ser aqueles que você já sabe, Lacel, que tem alguma patologia que vai infligir algo intencionalmente. Mas o que ele fala? A gente começa a perceber, a criança começa a perceber sistema nervoso, a neuropercepção, que ele começa, que é uma parte do cérebro que está buscando o que é perigoso e o que não é perigoso. Vai testando. Vai testando. E ele começa a reparar assim, poxa, se eu berro, se eu grito, minha mãe não chega. Isso para uma criança pode ser, assim, na cabecinha, no desenvolvimento dela, né, de eu vou morrer. Porque o que o Gabor Maté fala e é verdade, nós precisamos dos nossos pais até muito tempo depois. Não é que nem pássaros, o passarinho nasce, daqui a 1, 2 dias já está voando e tchau. A gente precisa dessa segurança dos nossos pais. E aí, como a gente não tem, a gente começa a se adaptar. Para quê? Para eu conseguir ter essa segurança. A gente está aqui, então a gente, de algum jeito, a gente se adaptou a uma segurança que fez todo sentido para a gente na primeira infância. Sim. Né? E aí, o que acontece? A criança começa a perceber que quando ela chora, o pai não vem. Lembra? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas na época que minhas filhas estavam nascendo, tinha a história de você deixar a criança dormindo no berço até ela chorar, e que daí ela dormiria. Uhum. Sabe por que ela dorme? Porque o sistema nervoso entra em colapso. Nossa. O estresse é tão alto da criança, não é que ela dorme porque ela cansou. O estresse é tão alto que você entra em colapso e a criança dormia. Nossa. O que essa criança vai começar a acreditar? Que é perigo. A vida é perigosa. Ela não começa a não criar o vínculo necessário que precisa. E aí a gente achava, e as mães ficavam para fora chorando, algo, né? E os filhos lá dentro. Com pena, né, de deixar o bebezinho. E aí você começa a ver que pode ser até uma síndrome, uma rejeição que eles começam a criar. O Gabor Maté, ele conta a história dele, que é muito interessante. Ele tinha 1 ano de idade, é judeu, e na época de Hitler. E estava chegando, e a mãe dele deu ele para uma estranha durante 6 semanas, para ela fugir e sobreviver. Uhum. Deu certo. Ele voltou e ele não queria ficar com a mãe. Ele tinha 1 ano de idade. Então, ele pega até hoje, ele é um dos maiores nomes de trauma do mundo. E aí, quando ele escreveu o último livro, ele falou justamente que ele estava chegando no Canadá, onde ele mora. A esposa dele não foi buscar. E ele começou a se sentir rejeitado de novo. Só um gatilho lá de trás. Poxa vida, você vê? Tem inclusive uma análise, né, uma expressão que você usou nas redes que eu achei assim de uma sabedoria enorme. Quando você fala assim que o trauma não é só aquilo que aconteceu com você, mas é o que você precisou abandonar para sobreviver, né? O trauma, se a gente hoje sabe muito mais do que a gente estava falando um pouquinho antes, que é muito diferente do que quando eu me formei. Mas hoje o que eles falam do trauma é, você teve um evento que te gerou um estresse muito alto e você não conseguiu ter essa descarga. Então, você fica preso naquela descarga. Tá? E é isso que eles hoje falam. Não é o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu com você. Sim. Então, se você começa... Porque senão você não conseguiria curar e tratar um trauma. Sim. Né? Porque o passado a gente não volta. Mas o que a gente precisa pensar é o seguinte... O passado a gente não consegue mudar. Mas se a gente não souber
O que a gente está carregando que não é nosso, o passado é nosso presente, que vai ser nosso futuro. Porque a gente começa a entrar, a criança, quando eu estava falando de essa luta de sobrevivência e autenticidade, onde que ela vai escolher? Sobreviver. Então, o que ela começa a aprender? Que ser eu não é legal. Não é permitido, né? Não é validado. Não é validado, não é permitido, não sou bom o suficiente. E a criança já tem nessa fase um olhar muito mais de autopercepção, que tudo em volta dela é culpa dela. E aí não entra no conformismo também? Ah, a vida é desse jeito mesmo. Aí é síndrome de Gabriela, né? É. Se você entender que isso você não pode fazer, você vai viver assim, eu sou assim. Uhum. Mas enquanto você está fazendo isso, isso é uma estratégia de autoproteção. Então, nesse sentido que eu perguntei. Porque vai ser. Ela cria isso, né? O que acontece assim, quando você começa a perceber que ser você não é legal, o que a criança começa instintivamente a fazer? O que eu preciso fazer para ter o amor, a validação, a sobrevivência com os meus pais? Às vezes ela começa a ficar extremamente boa em perceber expressões. Quando que o pai chega, o que a mãe chega, ela começa a aprender que ela precisa, por exemplo, ser boazinha o tempo inteiro, porque daí se ela é boazinha, ela recebe o que ela precisa. Ou, de repente, ela precisa tanto de... não quer sentir aquela dor, ela vai fazer, nem ficar em casa. Porque em casa ela não vai ter aquele apoio. Então, a criança começa instintivamente a criar estratégias de autoproteção. Essas estratégias de autoproteção são ótimas para aquele momento. Mas hoje, você pode olhar para a sua vida e você vai ver que aquilo que te protegeu lá atrás é o que te atrapalha hoje aqui na frente. Porque você vai criando isso inconscientemente. A criança vai vendo, isso eu fiz errado, então eu tenho que fazer assim. Vai indo, vai criando o sistema nervoso dela. O sistema nervoso dela está aqui para proteger, o nosso aqui para proteger. E economizar. Imagina se todo dia o cérebro precisa economizar energia e precisa proteger. Por isso, dos hábitos. Né? Ninguém pensa hoje como escova o dente. Mas vai ter algum problema que você tem que reaprender, você vai ter que começar tudo de novo. Então, o hábito, o automatismo é super importante. Só que qual é esse automatismo que a gente está carregando? A gente está carregando um automatismo que eu falo que foi de um aprendizado de uma lente muito distorcida. E voltando para os pais, provavelmente os nossos pais repetiram o que os nossos avós passaram para eles. Sim. E eles não têm noção. Hoje estudos também mostram que, assim, quando a mulher vira mãe, tem muito mais chance de começar a ativar os gatilhos de alguns traumas. Até por neurônios espelhos, eles falam, que, por exemplo, você teve um trauma às 8. Quando seu filho chega em 8, a sua filha, você começa a ser ativada por aquele trauma que você nem lembrava. Né? Coisa, hein? E aí é um ponto importante, né, Flávia, você até comentar, porque nós conversamos nos bastidores, que a pessoa pensa que trauma é uma violência física, é só uma violência sexual, e esse termo é muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Hoje a gente tem uma gama eu falo que assim, a não validação da pessoa, é o não olhar, né, o não escutar. Então, a gente cresceu escutando, engole o choro. Você está com raiva, vai para o canto e fica lá com a sua raiva. Então, a criança começa o quê? A aprender que as emoções não são boas. Exato. E que daí ela vai crescendo não falando sobre emoções e não permitindo sentir as emoções. E a gente sabe, tem gente que eu escuto e fala assim, mas eu sou ótima, eu não tenho, as emoções são bem escondidas. Não estão, elas estão crescendo e estão tomando conta da sua vida. A gente não consegue controlar as emoções. As emoções são informações importantíssimas para a gente sobreviver. Né? Imagina a gente lá atrás, nas cavernas, e vem um leãozinho e fala, é um gatinho bonitinho. Não, vem o medo, vai vir uma... Então, assim, mesmo a ansiedade, o medo, eu falo que eu não gosto de falar que tem emoções negativas. Porque eu vejo a emoção como emoção
positiva para a gente usar como uma informação, Isso. né? O sentimento, que é a historinha que a gente cria a partir daquilo que a gente sentiu, aí sim pode te colocar para baixo, né? Então, o trauma hoje, ele é muito sutil, né? A mãe que não dá atenção, é a mãe que, o pai, né? Os cuidadores ali, que eles não conseguem validar. Gente, mas que pai que... Vocês aprenderam sobre inteligência emocional com seus pais? Não. Eu não. Até porque a inteligência emocional surgiu quando eu tinha uns 15 anos, 13, 15 anos. Né? Não tinha como. Ninguém falava disso. Então, quando você começa a perceber, ou obviamente, muita briga entre casal, a criança começa a ver aquilo como uma culpa dela. Eu não sou boa o suficiente. Eu não presto. Nada que eu faço é bom. E aí começa a internalizar essa visão dela, que a gente sabe que são crenças, mas internalizar, e isso daí vai ser provado a vida inteira, confirmando que aquilo, a pessoa é aquilo. Né? A criança cresce acreditando que eu não sou boa o suficiente, e aí o que acontece, que é muito louco, né, da teoria polivagal, desse sistema nervoso que eu adoro, é o seguinte: se você se machucou, né, você teve que você acreditou por algum momento que você não era boa o suficiente. O sistema nervoso, ele vai te proteger. Porque o sistema nervoso, ele não entende linguagem. Ele sente o corpo. Então, eu não sou boa o suficiente. Eu protejo. O sistema nervoso fala assim: eu não quero nunca mais que você sinta isso. Aí ele vai proteger e vai trazer as estratégias de autoproteção que a gente está falando para que isso não aconteça mais, né? E aí, quando ele está fazendo isso, ele está confirmando que você, na verdade, não é aquilo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai procurar situações que sejam completamente... Isso ele começa a saber que isso é o seu familiar. Se você repetir, tem estudos que falam aí, né, que a gente tem entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. Caramba. Obviamente, inconsciente, a maioria deles. São repetidos. Então, aí eles falam que 95% é repetido do dia anterior. Então, se você fizer uma conta básica, a gente não consegue ler o número na calculadora de quanto que a gente confirmou aquilo. Tá. Então, a gente vai crescendo acreditando numa identidade que não é nossa, que eu gosto de falar. Né? Vai afirmando, né? Porque eu era completamente imatura emocionalmente, vendo uma situação que eu não tinha até o trauma. Hoje eles falam que o que aconteceu com você que você não teve não teve como descarregar, mas você também não teve com quem falar. Porque se a maioria da primeira infância vem de falhas dos nossos pais, né, de não conseguir olhar para a gente, enxergar, porque eles não foram olhados, porque eles não foram enxergados, porque eles não foram validados, eles estão repetindo esses padrões. Como é que eu vou falar? Se a minha mãe que me fez alguma coisa, como é que eu vou falar para minha mãe que eu estou sentindo aquilo? Então, aí começa a gerar uma desconexão. E o trauma, ele vai fragmentando quem a gente é. Então, nesse primeiro período dessa importância desse desenvolvimento nosso, começa a teoria do apego. Né? Então, o que eles vão percebendo? Que tinha maneiras que as crianças iam criando essa relação com os cuidadores e repetindo esses padrões na vida. E aí você começa a entender por que algumas relações não dão certo. E aí não é só relação de amor, né? Mas é relação de amigos, né? Relação no trabalho. Porque dentro de cada estilo, você vai construindo crenças sobre você, sobre o mundo, sobre o outro, né? E daí entra muito da terapia cognitiva, mas isso vem do apego. Então, assim, o apego ansioso, do que ele se baseia? A criança tem a mãe, o pai, estão lá olhando, mas eles vêm e voltam. É o que deixou o bebê chorando. O que o bebê não conseguiu entender que está lá, mas não está lá. Então, essa insegurança e instabilidade, ele começa a falar assim, tá, eu preciso fazer alguma coisa para chamar atenção. Então, o apego ansioso, ele vai buscando agradar as pessoas e ele começa a aprender que ele não sabe, a criança não sabe se regular emocionalmente.
tá? Ela precisa do adulto para se corregular. Se ela não tem essa corregulação, ela aprende que ela não consegue se regular. E aí, o que o ansioso vai? Eu vou atrás de alguém para me regular. E aí, às vezes, o pessoal fala que o ansioso, ele é carente, ele é grudento, ele é demais. Por quê? Porque ele precisa dessa troca. Ele não acredita que ele consegue fazer isso sozinho. Sim, ele precisa dessa confirmação do outro, né? E isso vai muito ao encontro, por exemplo, que eu ouço muito no consultório, das pessoas terem dificuldade de dizer não, de colocar os limites, né? Tem muito a ver com isso, não tem? O ansioso, ele não coloca limite. E aí, esse que é o problema, porque quando você não coloca limite, você se anula para estar na vida do outro. E aí, chega num ponto, quando pode ser mais forte, é assim, você está casada, o relacionamento ok, a pessoa vai viajar. Me avisa quando você chega, me avisa. O sair, às vezes, até para trabalhar. Na cabeça da pessoa, fala assim, ele não vai voltar. É um rompimento, né? É um uma rompimento. sensação quase de morte, né? Um luto. Então, eles ficam angustiados o tempo inteiro. Você está no apego ansioso, você está buscando. E aí, vamos falar. Quem adora um ansioso para se relacionar? Narcisista, né? É verdade. O narcisista a gente vai dar tudo pro narcisista que ele quer. É o palco que ele precisa, É o né? palco que ele precisa. É o palco que ele Porque precisa. daí ele devolve com aquela dopamina, né? Incrível. Até você não servir mais, né? Mas Até pelo choro, entrar naquele nível de exaustão, né? A vítima chora até e aí, ter a exaustão. se pega uma pessoa narcisista, em algum momento ela vai ver, ela sente, óbvio, gente. Qualquer apego desses, eles querem ter relações, conexões saudáveis. A gente é formado para ter apego saudável, né? Então, não é que a pessoa fala, ela só quer ir. Não, ela quer ter a paz. Ela quer ter paz. Então, com o narcisista, chega um ponto que aquilo começa a não ser mais... Não tá mais legal. Só que daí tem a coisa de não conseguir sair. Porque quem sou eu para sair de um relacionamento? Porque se eu não tenho um relacionamento, é como se eu não existisse fora de um relacionamento. Porque é esse relacionamento que me dá a segurança. E a identidade também? E a identidade. A identidade tem tanta desconexão que eu só consigo me identificar quando eu tô me regulando. Então, eu só tenho valor se eu conseguir me anular para ter a outra pessoa. Entendi. Como isso acontece, né? Demais. Assim, você vê, nos pacientes, no nosso entorno, né? Aqueles ciclos viciosos, né? E isso de relacionamento entre casal, entre amizade, entre os pais, né? Às vezes aquela dependência que o filho tem, ele não consegue construir a vida, né? Ele não consegue nunca sair de casa, por exemplo, porque tem essa necessidade ali de uma afirmação dessa mãe, desse pai, né? E por isso é saída e vinda, e entra em vários relacionamentos, né? E sempre abrindo mão, né? Você vê muito isso, né? Do abrir mão, né? A pessoa, ela olha, quem sou eu? Né? Porque ela aprendeu que para ela ter alguma coisa era um amor condicional. Eu só tenho amor se eu fizer ou ser X. Se eu proporcionar algo, né? Porque eu sozinha não sou suficiente. Não sou Mas suficiente. tem também uma percepção muito problemática do amor, porque assim, eu já peguei em consultório paciente falando, mas isso não é amor? Fulano gritou comigo, né? Sei lá, uma questão de cuidado. De cuidado. Então, mas isso não é amor? Gritar não é amor? Proibir não é amor? Então, a pessoa fica com um conceito de amor tão problemático. Ela não sabe. Ela não sabe dizer se aquilo é amor, se aquilo é cuidado, se aquilo é abuso. Ela acha que ela ouviu falar, né? Nenhum apego inseguro, evitativo, ansioso, desorganizado, consegue entender que o amor... como ele é de verdade. Olha que interessante. Nenhum deles. Cada um com a sua peculiaridade. Porque eles não tiveram isso da maneira que tem que fazer. Eles acham, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Assim, o que é nosso familiar na infância passa a ser o que é normal. Na nossa vida adulta. Então, se eu tenho pais
né? A criança aprende muito mais por ver e tá, percepção tá lá procurando. Ela tá procurando e ela vê que os pais brigam o tempo inteiro, se xingam, não sei o quê. O que ela toma como amor? Isso. Isso. Eu ia te O que perguntar você isso, vai procurar casar? Se isso pode acontecer. Com isso. Com isso, Entendi. Então, para ela, aquilo é amor. Aquilo é É o que ela entendeu, é o né? padrão que ela viveu. É a única coisa que ela viu como amor. E aí, quando ela vai para a vida adulta, ela começa ela também vai buscando, mas ela começa a ver. Eu falo que tem algum momento que, assim, a gente está aqui para viver a nossa potencialidade. Em algum momento, o universo, Deus, que cada um acredita, fala assim, minha filha, chega. Eu não quero mais que você sofra. Você tem que viver. Você não captou as minhas mensagens, então agora vamos ver. E aí você começa a acordar, porque chega num ponto tão dolorido, insuportável, que você fala, ou eu mudo, já não tem mais um ganho secundário. Sim. Né? Então daí você começa a ver, ou você começa a ter outros relacionamentos, outras amigas e tal, você fala, nossa, mas ele é tão diferente do meu. Você não briga todo dia? Ele não te proíbe que você vir com essa roupa ou com... Não, imagina. Aí a pessoa começa a despertar para um lado que eles nunca pensaram. Flávia, eu até acho interessante uma coisa que eu li ontem, né? E até postei no meu Instagram. O amor, a gente tem que tomar cuidado que a gente pensa assim, eu amo essa pessoa, tá? Mas o que a gente tem que pensar é como eu me sinto quando eu estou com essa pessoa. O que essa pessoa faz eu sentir? Então, eu amo, eu quero estar com essa pessoa, eu não quero deixar de estar com essa pessoa. Mas a gente não pode basear o nosso relacionamento naquilo que eu estou sentindo nesse momento, mas naquilo que essa pessoa faz com que eu sinta. Então, tá bom, eu amo, mas e como é que eu estou me sentindo? Essa pessoa está me fazendo sentir ansiedade? Eu tenho medo? Eu não consigo dormir? Isso não tá bom para mim? Não, mas eu tenho que ficar, porque eu amo. O que você acha, Flávia? Eu acho que as pessoas precisam se conhecer de verdade. Porque a gente estava falando, a gente foi para um lado que a busca do real autoconhecimento, tá? Por mais que a gente tem muita gente falando e tal, a gente não olha para esse lado que é tão sutil, porque você fala, perfeito, eu vou gostar e vou me sentir segura com o que eu já sei. Sim. E o que eu já sei pode ser extremamente negativo. E aí, se você está muito segura, o que você falou foi perfeito. Começa a se questionar. O que está me deixando segura? É o meu padrão repetido, que eu já sei o que é. Tem uma autora, uma professora americana, Sarah Baldwin, que ela fala que a gente tem três caminhos, né? Então, o primeiro, mais fácil. Já fez, já está no hábito, você vai e faz. Vai no automático. Segundo é o familiar, né? Que é aquilo que você já conheceu e é assim que você sabe, o seu sistema nervoso já sabe disso. E o outro é o desejo. O que você realmente deseja? E geralmente o desejo é o que você não tem no mais fácil. Então você tem que começar a se questionar assim, o que eu estou amando dessa pessoa? Como é que ela realmente me trata? Né? Porque o amor, ele não vai vir para te colocar para baixo. O amor não vai vir para te proibir. O amor não vai... Ele vai vir para potencializar quem você é. Né? Eu, pelo menos, cresci escutando, você é minha laranja, você vai encontrar metade da sua laranja. Meu Deus. Eu sou uma laranja inteira. Isso. Se eu quiser uma melancia, uma banana, uma uva, uma lasanha, eu vou escolher. Mas eu sou inteira. Eu quero alguém que venha para acrescentar na minha vida. Né? Para fazer eu potencializar e transbordar coisas mais legais. Mas se tiver alguém que está falando, ou me proibindo, ou me fazendo me duvidar, né? Porque, assim, o gaslighting lá da vida, né? Que você está sendo... O tempo inteiro você começa a se achar que você que tem problema, que você que está errado. Isso não é amor. Então, eu acho que a gente tem que buscar... olhar com muito mais cuidado para as relações que a gente está entrando. Não só amorosas, mas em empregos, amizades. O que a gente está atraindo para a nossa vida? Né? A gente está atraindo aquilo que a gente já sabe, ou eu estou atraindo algo que eu sei que é o que eu preciso? Eu tendo a falar assim, se eu falo que eu preciso de um homem.
Então, você não precisa de homem. Você precisa de oxigênio, você precisa de comida, você precisa estar funcionando. Mas você pode querer ter um homem, uma mulher, não importa. Mas quando você está precisando, você está vindo de um lugar de dor. Importante isso. Cuidado aí, gente. Alerta aí. Você está vindo. O que está te movendo aí, gente? Aí, pessoal de casa. O que está te movendo? Você precisa ou você quer. E o que ele vai te... escolhas. O que ele está te dando, o que a pessoa está te dando, é algo que te faz bem? Precisamos analisar. E o problema é que as pessoas não sabem nem o que fazem bem. Quando você pergunta para alguém, quem é você? Não sabe responder. Não sabe. Não, elas começam a dar papéis, né? Ela fala, eu sou psicóloga. Eu sou a mãe, eu sou a mãe. Assim, mas quem é você? O que você gosta de fazer? O que você gosta? O que te... Sabe, se você não precisasse de... Qual é o seu dia a dia? O que você... Olha para você. Se não pode... É o que a gente estava falando antes. Hoje a gente não sabe ficar sozinho com a gente. Exatamente. Né? Porque isso a gente está... Aí a teoria polivagal fala muito dos 3 estados que a gente fica, né? Que é o ventro vagal, que imagina uma escada, tá? Então, o primeiro é o vagal, que fica aqui, que é o pescoço e tal, que é de conexão. Então, é onde você está com segurança. Depois, você desce a escadinha, se você viu que tá lá tá observando, tá em perigo, vai para o simpático, que é luta e fuga. Né? Aí entra ansiedade, raiva, etc. E tal. Ainda não tá legal, aí ele vai para o dorso vagal. E aí é colapso, é congelamento. Aí entra para realmente proteger. É o disjuntor que vai ser desligado para a casa não pegar fogo. Se o negócio ficar muito ruim, para tudo. O corpo mesmo já... Então, se você começa a conhecer o seu corpo e entender que a gente anda neles, a gente passeia, mas a gente tem uma tendência de estar em algum estado, né? Então, qual é esse estado? Você sabe se reconhecer? Você consegue entender? Porque daí você consegue sair e ir para o ventral, para o principal, que é o verdinho lá na escada, né? E aí sim você começa a ter decisões mais assertivas. Porque se eu estou na luta e fuga, eu estou me preparando, eu estou já ativada. Sim. Se eu estou ativada, eu não estou decidindo pela minha essência. E a gente, na maior parte das vezes, a gente está nessa... A gente, geralmente, quando está nessa situação dessa ansiedade, né, que você está falando, é quando a gente já está nesse estado aí do ansioso que você falou, do apego ansioso. Geralmente vive muito nesse estágio, né? Nessa luta e fuga. Eu acho que uma grande parte do tempo, né? Nesse estado que já não é um estado bom. Que é de fazer. Né? E o interessante é que o contrário também, né? Eu vejo muito. Às vezes a pessoa está em um relacionamento saudável com uma pessoa saudável e ela acha que é monótono, que não tá legal, que não gosta, não tem reciprocidade. Não quer. Porque não está no padrão caótico, que ela acostumou. Então, e esse é uma excelente, porque assim, você falar é bom demais para ser verdade. Aí ela não tá falando. Se você tá falando é bom demais para ser verdade, calma, que provavelmente, não estamos falando que mas tem uma chance de ser algo bom que o seu sistema nervoso não tem guardado na memória. E se ele tem que te proteger, o que ele vai fazer? Foge. Não quero. Vai embora porque você vai se ferrar. Porque aqui você não conhece, é desconhecido, você vai estar vulnerável. E lembra o que aconteceu quando você era vulnerável? Você chegou e você se machucou. Então, eu falo que a gente tem maior dificuldade na vida, não é sobre o fracasso. O fracasso a gente já está acostumado. A gente tem dificuldade de aceitar o sucesso, a felicidade, incrível, o amor. Né? É o medo do sucesso. Porque se eu não sou suficiente, se eu crescer acreditando que eu não sou suficiente, como é que chega aquela pessoa que eu sempre sonhei pra mim? Como assim, né? Não é possível, não é pra tem mim. pegadinha. Pegadinha. Vai vir alguma coisa. Óbvio que não necessariamente a pessoa vai ser perfeita, etc e tal, porque isso não existe, né? Mas quando você vê que é algo que você fala, ai, quebrou o padrão, né? Quebrou o padrão. Aí ele fala assim, nossa, mas faz tudo que eu quero. Legal, não é? É tão tranquilo, né? É tão tranquilo, a gente né? não briga, tudo entende, ele vem, me pega, me faz. É estranho demais isso.
E a gente ri, mas é o que acontece com a maioria. Para você ir de casa, que tá na dúvida se deve ou não fazer terapia. Olha aqui a resposta, né, gente? O que é, né? Identificar essas reproduções de comportamento, né? Porque daí você fica falando que você tem um padrão, o dedo podre, e não é. Se você entende o padrão, né? E uma coisa que é importante falar também, né? O que a gente tem já marcado no nosso sistema nervoso, ele não vai embora. Né? Então, daqui, ele vai sempre aparecer, pode aparecer. Mas a coisa de você se conhecer, você se volta para você mais rápido. Sim. Você se questiona, né? Então, você vai ser pego daqui, lá sei, 3 anos, alguma coisa acontece, que você fala, nossa, o que é? É aquele padrão. Ou no dia a dia. Mas quando você fala assim, ixi, olha o que eu estou fazendo. Isso é porque eu tenho essa necessidade, eu não confio, eu preciso, eu tenho que aprender a me regular. O ansioso, por exemplo, ele precisa saber se autorregular emocionalmente. Porque quem vai dar o que não teve na infância é a gente. Não é ninguém mais. Não vai ser aquela pessoa que você nem vai pai, conhecer, nem nem mãe, um amigo, nem um parceiro a emocional. importância da terapia, né? As pessoas, então... E onde que a pessoa vai conseguir isso? Então, se regular. A gente precisa saber que, assim, essa responsabilidade é nossa agora. Sim. É a gente olhar pra gente e falar assim, eu me amo e eu sou suficiente, apesar do que eu vim. E também não aceitar algumas coisas, né, Flávia? Porque quando a gente não tá nesse estágio de se conhecer, de entender, ela aceita qualquer coisa. Porque ela precisa preencher ali o que ela entende que vai ser suficiente para ela ficar bem, mas aí pode ser que ela coloque mais um problema na vida dela, o que é muito provável, né? Muito provável. É aceitar a migalha, né? Aceitar as migalhas, né? A gente não merece migalha. Ninguém merece migalha. Então, se você começa a olhar e ver assim... Outro dia eu estava vendo umas coisas na internet falando assim, que agora tem ficante prêmio VIP. Eu vi. Nossa, o que é isso, gente? É triste. É triste. O que é isso? É a pessoa que vai ficando com você, mas nunca te assumir pra nada. Tá. Isso conscientemente? Consciente. Meu Deus. E aí, porque fica esperando, e nunca vem. O que é a pessoa que está aceitando isso está acontecendo? Né? Ela está aceitando migalhas. Provavelmente, pode ser. A gente não pode né, deixar claro que assim, não é diagnóstico, não é nada, porque a gente não consegue fazer isso pela internet ou vídeo de 15 segundos no TikTok, né? Mas assim, a gente tem que entender que, às vezes, a nossa apego ansioso gerou umas crenças limitantes de menos-valia, de menos valor, de incapacidade. E essa pessoa também pode ser, de repente, um que tem apego evitativo. Entendi. Ele também não quer. E às vezes ele não consegue, porque o evitativo, o oposto do ansioso, ele aprendeu que ele tem que ser autossuficiente. Tá. Que ele não tinha ninguém para tomar conta dele. Ele não podia falar com ninguém. Os pais do evitativo são geralmente pessoas que até podem estar lá, mas é como se não estivessem. Tá. Então, a gente sabe hoje para a criança que o silêncio, o ignorar a criança, é uma das maiores dores que uma criança pode trazer. Né? Então, o que o evitativo cresce? Só posso depender de mim. Se eu depender do outro, eu vou me machucar. Então, é o contrário do ansioso, vamos dizer. E aí, para eu não ser rejeitado, eu rejeito antes. Poxa vida. Tá. E aí fala que é culpa de rio. Então, assim, hoje eu vejo muito, a gente tem, na internet, ela abre uma gama muito grande de apontar os dedos, né? E falar, isso é isso, por causa disso. É muito fácil você olhar para um recorte minúsculo e deduzir uma história de uma pessoa. E colocar nome, daí cancela, aí xinga, aí vai no perfil do outro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Porque a gente estava falando antes, a gente deixou de ter o ser eu queria que você falasse isso, que é muito legal. Né? Então, assim, o ser, a gente foi perdendo isso com essas adaptações e o ambiente que a gente foi crescendo, que a gente foi encontrando, mas tem por trás uma cultura que fomenta você não ser o suficiente.
tem a Brené Brown fala isso perfeitamente ela fala muito sobre isso, né? Coragem Sem Perfeito. Então, assim, a gente tem uma cultura de um ser perfeito e outro de não ser o suficiente. Tem uma história do Moghaddam, que ele foi o CEO do Google X. O cara era super executivo e largou tudo para buscar trabalhar com felicidade e ajudar as pessoas. E ele falou que quando ele chegou lá, né, ele veio, acho que se não me engano é do Egito, ele foi comprar primeiro o BMW dele e assim, cheguei, né, tem agora dinheiro para comprar essa primeira BMW. Ele estava na loja e aí ele viu uma BMW melhor. Aí ele falou, nossa, eu não quero mais a minha, aquela é melhor do que a minha. Ele falou, nunca tinha nem pego o carro, que era um carro que ele nunca tinha tido possibilidade de comprar. E aí, quando ele conquistou, não era mais suficiente. Nossa. Então, o que vai acontecendo? A gente está se perdendo dessa essência nossa cada vez mais. Até, talvez, por tantos traumas que a gente carrega. E o trauma, ele gera uma desconexão da gente com a gente mesma. E aí a gente vai aceitando, a gente não está mais questionando, a gente não está pensando por nós mesmos. Se alguém falou, está falado, e se está lá na internet é porque é verdade. Exatamente. E aí a gente vai se sentindo menos, porque daí, aí vê, 60, 70 mil, 95% do dia anterior. Quanto que isso já não está enraizado, que eu não sou boa o suficiente? Muito. Eu não vou questionar. Um profissional falou, está falado. Eu li, está falado. Tem um livro, a pessoa escreveu um livro, então Com certeza. tá certo. Então a gente foi se perdendo disso. Eu acho que hoje a gente tem que fazer um caminho contrário e não de continuar de onde a gente está. Porque o buraco está dentro. A gente tem que voltar. Eu gosto muito da exemplo da matriosca, até trouxe aí, esqueci de tirar. Mas sabe aquelas bonequinhas matriosquinhas? Sei que você vai tirando, né? A gente tem, a primeira é uma bem pequenininha, Você inteira. trouxe? Trouxe, tá na minha bolsa. Pega lá Pega pra aí, gente, Lívia. vamos mostrar. Isso é bacana. Vamos ver a matriosca. Pra vocês entenderem aí como... Tudo que é ilustrado grava mais na nossa mente. Eu gosto disso. Vamos lá. Gosto de falar o seguinte. É o seguinte. Olha, essa aqui pequenininha. Essa pequenininha, eu falo que somos nós, a nossa essência. Você repara, Olha que é a única que não é pequena. quebrada. É mesmo. Ela é inteiriça, tá? E aí a gente falou que desde a gravidez a gente começa a ter que ir se adaptando para ter segurança com os nossos pais, para a gente sobreviver. Aí entra a escola, adolescência e a gente vai colocando máscaras. A gente vai se adaptando e continua vivendo. Só que o buraco já está aqui. Tá? E você vai crescendo e você vai se adaptando e você vai botando outra casca, outra máscara, até a gente chegar aqui. Então, eu falo que hoje a gente está aqui. Tá. Né? Se você não se conhece, você vai começar a partir daqui. Esse processo de autoconhecimento. Não é o suficiente. A gente tem que agora voltar para a nossa essência. Descobrir quem é a Flávia, ou quem é a Maria, o João, sem ter carregado as coisas que a gente nunca parou para pensar e a gente aceitou como verdade. Muito legal. Então, quando a gente começa a ter quem é você, né? Se você começa a respirar e conseguir responder isso, aí sim você consegue se construir em cima do amor. Lindo. Nossa, eu amei. Lindo. Né? Eu falo Amei, assim, que gente. o que a gente fala, obviamente, simplificando a vida em 500, né? Nem sei quanto, Espaço. mas o que falta hoje na nossa vida, ser humano, para voltar a ser ser humano, é se amar. Verdade, amor próprio. Flávia. É verdade. A gente perdeu esse amor A gente não próprio. se ama mais. E eu olho e eu começo só a me ver coisa ruim, eu só confirmo que eu não sou boa o suficiente, e aquilo vai me destruindo. Só que o legal disso, que independente, mesmo nesse momento que a gente está, né, que eu falo que a gente ainda está perdido, a gente, se você pensar aqui,
a essência está aqui dentro. Ela não se A perde. gente não perde. A gente nunca apaga essa luz. Ela nunca se perde. Que bom. A gente só precisa se reencontrar, se reconhecer, para a gente voltar e ter esse amor próprio. Né? Então, isso que eu gosto de Nossa, sempre... é muito lindo, gente. Isso Me tudo veio da emociona isso. essência, né? Porque o que a sociedade vive em agradar os olhos do outro, né? Como Medo a do Lu trouxe julgamento. muito bem. É o que a pessoa é. Então, é o que você é de trás de um diploma, do seu sobrenome, da sua conta bancária. O que você né? usa ou deixa O que de você usar, deixa de usar. o lugar que você frequenta. Exato, né? Mas quem é o ser humano, né? O que te Aquilo, faz né? feliz? O que te dá prazer? O que faz você se sentir bonita, completa, independente de estar com alguém ou não, ou onde está, né? Isso é importante, a gente vai perdendo isso durante a vida, porque você vai para a escolinha, já começa a ter conviver com outras pessoas que não são você, não tem a mesma essência, Sim. né? Então, se você está fragmentada, você não vai conseguir permanecer, você vai começar a colocar as máscaras, porque eu preciso me adaptar e me sentir bem naquele meio. E vai ficando infeliz. E muitas vezes essa adaptação é para o nosso bem. Não E que assim, se relacionar seja ruim, né, Flávia? Não. Porque a gente também, eu queria até Sem falar dúvida. com isso. Que hoje também a gente percebe que as pessoas não querem mais se relacionar. Até queria que a gente tivesse um recortezinho para falar disso, porque num mundo onde as pessoas hoje é tudo muito pela internet, é muito virtual, é o home office, entra muito essa questão do evitativo, né? Onde você não quer mais se relacionar. Então, não é que se relacionar seja ruim, a gente precisa saber se relacionar. Então, entra naquela questão, eu não quero mais o olho no olho, eu quero conversar com você e aqui, então, eu controlo até onde eu quero ir, né? Então, as pessoas já não têm mais o relacionamento, isso também não é bom. não. Queria que Até você porque falasse somos um seres pouquinho. sociais, né? Somos seres sociais. A E gente aí- precisa do outro, a gente não consegue viver. A gente só está aqui porque lá atrás teve que se unir para a gente conseguir sobreviver. Vai estar no Sim. meio do mato sozinho. Você não fica. Você não vive. Não fica bem, É, nós você não fomos consegue. criados para isso. Então, assim, a relação, mas aí vai juntando tudo, né? Porque se você começa já a acreditar que você não é bom, ou que você é evitativo, as pessoas que mais deveriam me dar colo e amor, eu não sinto isso. Eu não tive isso. Até porque a necessidade da criança é tão grande nessa fase que por mais que a mãe fique 24 horas, 7 dias na semana, não vai ser o suficiente. Porque alguma hora ela vai no banheiro, uma hora ela vai tomar banho, o que for. Então, assim, a criança que começa a já ver isso, aí começa a dificultar. Aí você começa a criar o fácil, o caminho fácil. Para o evitativo, ele se abrir é perigo para ele. As pessoas falam, o evitativo não quer se relacionar. Ele quer, ele só não sabe como. Ele não sabe como fazer isso. Porque para ele é dor. Porque às vezes que ele tentou se relacionar, ele não teve o que ele precisava. Mas aí não é melhor ele se contar uma história de que o mundo é ruim, então eu não me relaciono. Como se, não sei se é besteira que eu vou perguntar, mas é assim, existe um ganho secundário em se contar que o mundo é ruim e, portanto, eu valido o apego evitativo? Sim, É uma proteção? é uma proteção. Se eu falar que o mundo é ruim, e na verdade, pensa bem, na cabeça de uma criança o mundo é ruim, as pessoas são ruins, né? Se eu começo a ver isso, eu fico na minha. Uhum. E aí eu vou falar o quê? Eu sempre falo uma coisa também. Se eu estou usando muita desculpa comigo para o outro, justificativa comigo e com o outro, e explicação, eu estou me sabotando. Tá. Interessante. Mas eu não sei disso, né? Eu vou descobrir na terapia. Exatamente. Sem autoconhecimento, sem se Você não vai conhecer, a saber. pessoa não vai saber. E ela vai continuar Sabe o que o fazendo, evitativo né? faz muito? Vira workaholic. Olha, trabalha demais. Porque daí ele está perfeito. Ele tem a explicação perfeita. Não dá. Eu estou trabalhando muito. Entendi. Não tenho tempo. E aí, valida, a sociedade valida. Porque é legal trabalhar Porque muito. precisa, não é precisa. legal. Hoje você precisa trabalhar muito. Se você não trabalhar muito, você está fora do time. É verdade. Você não veste a camisa. Ser reconhecido, né? Claro. De alguma forma. Então, tá perfeito para ele. E aí ele tem o reconhecimento da sociedade. Tem o reconhecimento da sociedade. Financeiro, da sociedade. De uma forma, né, ele acaba suprindo. Agora, imagina uma ansiosa com um evitativo. Meu Deus. Nossa. Ele não vai dar o quê? E ele genuinamente pode gostar daquela pessoa, mas ele não conhece. Não consegue, aliás. Mas foi também o que ele aprendeu.
Foi o que ele aprendeu. Mas ele não Então, sabe disso. o contrário da ansiosa, que precisa se autorregular, o ansioso, ele precisa ter a corregulação. O ansioso, não, desculpa, o evitativo precisa ter a corregulação. Então, a ansiosa precisa se autorregular. Só E que não ela precisar do pelo outro. Certo. E o evitativo, ele precisa se corregular. Porque ele já se autorregula demais. Sozinho. É extremamente complexo. Caramba. Mas aí, o legal disso é você falar, então, não dá para casar o ansioso com o evitativo? Dá. Porque você começa a aprender o que você precisa ter para ter um apego seguro. A gente consegue hoje mudar. Na época lá do Bowlby, muitas vezes falava que não, se você nasceu ansioso, você vai morrer ansioso. Tá. Mas se a gente hoje sabe que é uma memória de um sistema nervoso, é um aprendizado que a gente teve de comportamento, de um monte de coisa, você consegue aprender a reconhecer que o seu marido ou sua esposa é evitativo e como vai dando tempo, vai trabalhar junto. O problema é que hoje em dia, muitas pessoas não querem trabalhar, né? Porque dá trabalho. Terapia de casal, né? Então, se eu sei que meu marido ele é evitativo, eu vou saber que ele vai fazer diferente de mim, mas isso não significa que ele não me ame. Entendi. E como que eu posso ajudar ele a ter um relacionamento onde ele é validado, ele é visto? Isso para ele, é o que a gente estava falando, ele foge. É o bom demais para ele, né? Então, se a mulher, enfim, o parceiro oposto, entender que o outro é evitativo, ou entender que ele é ansioso, você consegue criar um entendimento muito melhor entre eles. E mesmo que não seja num relacionamento, se de repente eu me enxergo como uma pessoa ansiosa ou um evitativo, devido a essa questão do aprendizado, eu posso mudar isso. Pode. Porque o nosso cérebro tem a neuroplasticidade. Então, nós temos sim como mudar, né, Flávia? Tem como mudar. Obviamente, quando é personalidade, se é a pessoa mais tímida, você não vai chegar num nível não vai chegar de... a ser extrovertido. Mas ele consegue, o evitativo, e não necessário evitativo também é tímido, tá? Tá. Isso é bem importante. Só que ele não sabe o que ele é. Porque ele não pôde ser nada. O que ele aprendeu é que ele não pôde ser nada. Né? A voz não tinha voz. Ele aprendeu que vou tomar conta e vou viver minha vida. Eu só posso depender de mim. É um autossuficiente, né? E, por exemplo, uma dúvida que me surgiu aqui. Nós falamos muito da ausência ali do afeto, do amor. Hoje também eu percebo um movimento, às vezes, do excesso, né? Dos pais que querem proteger demais. Não cai que vai ralar o joelhinho. Essa superproteção, ela também gera esse apego aí inseguro? Pode gerar? Pode. Eu acho que a superproteção é uma estratégia de autoproteção dos pais para que não passe porque eu passei. Então, eu vou fazer tudo. Só que o que você está ensinando para o seu filho? Que ele não tem a capacidade de fazer sem você. Olha só. Entendeu? Então, não, deixa... Não. Aí cresce, não conseguindo tomar decisões, porque ele começa a duvidar das decisões. Deixa a pessoa... Cria uma crença nele de, literalmente, eu não consigo fazer nada sozinha, eu preciso de alguém, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho a capacidade de tomar uma decisão na minha vida. Gente, o que é... Os excessos, Os né? excessos, gente. Os extremos, né? Nenhum extremo, eu acho que na bom. vida para nada é bom. Né? Nem na medicina, assim, você tá você não tá legal. Então, eu acho que assim, mas o que acontece? Os pais que fazem isso, eles estão fazendo através do que eles acreditam que é do amor. Exatamente. Né? A gente fica falando, não teve o amor, não teve... A gente teve amor, mas não demonstrado da maneira que precisava ser demonstrado. Tem estudos hoje que falam que se a gente tivesse 30% de um apego seguro com os nossos pais, já era o suficiente para a gente não ter apego inseguro. Você vê, né? 30%. Isso é importante falar, porque muito que a gente leva, né, na nossa vida vem realmente dos pais. Só que a gente precisa compreender que era o melhor que eles poderiam te dar. Né? Eu aprendi isso na minha própria vida, na minha terapia, né, que eu tenho analisado minha vida, que de repente não adianta eu culpar o meu pai por ter sido talvez um narcisista também, que naquela época a gente chamava de machista, né? Porque era o que ele sabia. Ele foi criado assim. Então, a gente precisa perdoar os pais.
né? Hoje a gente tem esse conhecimento, talvez eles não tivessem esse mesmo conhecimento, foram criados assim, e a gente precisa perdoar e mudar esse padrão na nossa vida. Então, não adianta a gente culpar, é que nem você falou, eu sempre quero achar alguém que seja o culpado do que eu estou sentindo ou vivendo. Não. Esse autoconhecimento, a nossa essência, é ali que você vai encontrar uma solução ou uma melhora, né, na sua vida emocional, né? Não é culpando os pais, não, agora eu descobri, foi meu pai e minha mãe, não é isso que a gente quer. Terceiriza, Não, né? é terceirizar. entender o porquê que você, quando você é criança, então você tinha pais e mães também ativadas com traumas, Sim. cuidando de uma pessoa, de um bebê que precisava, mas também não tinha nenhum tipo de regulação emocional. Não é que a criança fala assim, deixa eu ver aqui, vou fazer. Não é isso. E a maioria, a gente erra. Não sei se vocês são mães, mas assim, eu cansei de errar. E vou errar até morrer. Mas a ideia errou, pede desculpa. Com certeza. Né? Entenda que você errou naquele momento, você pode perder a cabeça, no momento que você não está bem, você chega, a gente carrega a nossa mochilinha. Com certeza, essa mochilinha, né? Hein, Flávia? Então, essa mochilinha, mas se eu se eu consigo perceber e saber que o que eu estou carregando, eu consigo pelo menos tentar evitar ao máximo a reação. Isso. E aí entrar para uma ação consciente do que eu sei que eu estou fazendo. E aquilo que você falou, a gente nunca vai deixar de ter algumas coisas na nossa personalidade. Já estão ali. Já estão lá. Você consegue controlar, lidar, trabalhar. Agora, não adianta. A ansiosa ou o ansioso, ele nunca vai deixar de ser. Ele pode melhorar, mas ele tem aquela marquinha. Né? O Vieira Júnior fala muito disso, que ele vai vir aqui futuramente, que também fala sobre essa questão, né? Ele é psicanálise, como eu. E a gente sabe que tem coisas que você não vai deixar de ser. Que nem um introvertido nunca vai ser um total extrovertido. Somos pessoas diferentes, personalidades. Mas a gente precisa conviver com as pessoas. E aí precisa de um equilíbrio. E você só vai ter esse equilíbrio se você se conhecer em primeiro lugar. Por isso que o autoconhecimento tem que ser a base de tudo. Porque daí, e aí eu falo, se você tem um autoconhecimento e traz para a consciência, você não faz nada, é melhor você não ter nem tido autoconhecimento. É melhor nem saber. Porque daí você tá recebendo algo e você está ignorando aquilo. Uma coisa é quando a gente continua no automático, a gente continua fazendo porque a gente nunca percebeu, que nem crenças limitantes na teoria cognitiva, né, comportamental. A maioria das pessoas não sabem que a gente tem crença limitante. Não sabe. Né? E como é que você muda se você não sabe? Agora, se você sabe e não muda, talvez você não esteja naquele momento pronto, você não tem um sistema nervoso ainda preparado, ou aquele entorno ainda não é um entorno que te possibilita uma segurança para você olhar para dentro, né, e buscar algo. Mas se você sabe e você não toma uma atitude de agir diferente, você vai continuar vivendo. Aí é o que eu falo. A gente vai continuar sobrevivendo ao invés de viver. Exatamente. Mas você sabe que você me lembrou de uma frase, de uma questão que é assim... nesse ponto, quando o paciente está no autoconhecimento, né, é importante salientar que a vida não deve nada a essa pessoa, porque ele vem com um ar de vítima, né? O que fizeram comigo, os meus traumas. Então, a vida não deve nada. Mas a partir do momento que essa pessoa adquire o autoconhecimento e entende ali aonde que está a essência dela, a ignorância não protege mais. Então, ele se deve a alguma coisa, não é a vida. Aí vai ter que buscar autorresponsabilidade para agir diferente. Exato. Então, assim, aquela... Não sei se vocês já leram o livro A Bailarina de Auschwitz. Maravilhoso. Quem não leu, lê. Lê porque é sensacional. E ela fala, né? Ela também foi para Auschwitz, né? Foi presa lá, a mãe perdeu, morreu a família e tal. Ela se salvou, ela é psicóloga e ainda tem Instagram. Tá com 96 ou 98 anos. Sério? É uma fofa. E ela fala, eu fui vítima de Hitler e de Mengele, mas todo dia eu escolho não me vitimizar por isso. Nossa, e que a escolha é uma escolha diária. Perfeito. Porque ela podia muito bem ir para vitimização, porque ela tinha todas as... Perdeu, né? Todo mundo ali. Então assim... E ela escolheu, obviamente, vai virar psicóloga e ser especializada em estresse pós-traumático. Não sei porquê. Por que será, né? Não sei. Mas, assim, e é isso, né? Você escolher diariamente você. Eu falo que a minha definição de sucesso, e que é meu maior valor,
É a liberdade de ser eu no mundo onde fala que quem eu tenho que ser e me encaixar. Nossa, perfeito, Perfeito. Flávia. Isso é muito bom. A gente precisa se aceitar e se colocar, né? Não tentar se encaixar. E às vezes a gente se aperta tanto, gente, para caber, né? Que a gente, que nem você falou, quem eu sou? O que que eu gosto? Por que que eu estou acreditando nisso? Quem falou isso para mim? Não questionar nada, né? Isso não leva a gente a uma felicidade, a uma coisa plena. Porque quantas coisas a gente já ouviu desde que nasceu? Nossa, não vai entrar, não é? Por E aí quantos caminhos a gente andou? E dentro de um ser completamente imaturo. Pois é. Então, eu vou absorver aquilo de uma maneira que aquilo passa a ser a minha realidade e a minha identidade. Pois é, isso é muito, muito sério. Então, você passa a vida com uma identidade falsa, vamos dizer assim, baseado em circunstâncias. Sim, e muitas das vezes mudam de acordo com a pessoa que está e aonde está. Porque não tem identidade mesmo, né? Então, se eu estou aqui com você, Clícia, você é uma pessoa que te agrade. Sim. Mas se eu tiver com a Lu e ela gostar de outra coisa, então eu vou me adaptar a ela. Então, mas o people pleasing, né, que é agradadora, eles falam, também tem os estudos que falam que 80% das mulheres são, porque é uma cultura e você tem que ser a boazinha, tem que fazer tudo para todo mundo, né, fica no casamento, mesmo sendo um casamento extremamente perigoso para você, né, para sua vida. Mas falam que a mulher que deixa de... Porque uma coisa é você ser uma boa pessoa. Vamos concordar, discordar disso, né? Então, assim, mas se você tem que se anular para ser esse camaleão, para ficar pra se estar sempre adaptando, agradando, essa mulher tem 80% mais chance de ter doença autoimune. Olha isso, gente. E Até morrer onde mais isso cedo. chega. E as pessoas não Incrível, né? acreditam, Flávia, que isso pode afetar a saúde da gente. Claro. Tá? Se você não se aceita, nem teu corpo Infelizmente, vai as pessoas se não aceitar. acreditam. Acham que o cérebro é separado do corpo e que isso aqui não afeta aqui. Não, gente, isso é muito maior do que a gente pode imaginar. É muito maior. Né? Hoje, engole o choro aí desde criança, que a gente fica engolindo. Por exemplo, patologias da tireoide. Eu vejo muitos pacientes, muitas tiveram ali uma alteração, por exemplo, um hipotireoidismo depois de um trauma muito grande, um estresse muito grande, passou um problema muito grande. Eu tive Ou tive o câncer de tireoide depois de 15 anos sofrendo um abuso narcisista. Olha só. E eu nunca tive problema nenhum de saúde. Pega uma pessoa que vai no médico, o médico fala, meu, você não tem nada. Porque, na verdade, De repente, a pessoa não pensa, né? De repente, eu me descubro com câncer. Olha só. Então, assim, foi aonde, tá? Eu até falo isso pra vocês de casa. Foi aonde eu pensei que eu precisava parar um pouquinho e olhar pra mim. Tá começando a afetar de uma forma muito maior do que eu poderia imaginar. Porque um câncer poderia ter me levado à morte. Exato. e muito nova. E muito nova. Então, a gente precisa tomar cuidado com as escolhas e aonde a gente quer continuar ficando e aceitando o que nos colocam. Gravidade disso, né? Porque é a muitas nossa vezes vida. É a vida. E a pessoa às vezes fala, não, é porque eu sou fraca. Não, na verdade, você é muito forte, né? Sua mente é muito forte. Exatamente. Tanto que é tão forte que o seu corpo fala, eu preciso parar, porque essa mente não vai parar. Você falou uma coisa, né? Falar, eu sou fraca. Gente, vulnerabilidade não é fraqueza. É fortaleza, eu falo. É coragem de você ter que encarar isso e viver. Então, tirar essas crenças que a gente vem escutando também, que, eu não posso, que eu sou fraca. Não, a gente tem que começar a entender que, assim, podcast que nem o de vocês, trazendo e tudo, é para alertar que a gente não precisa chegar no nível de ter câncer. Sim. Ou de outra doença, uma doença autoimune, para a gente olhar para a gente e falar assim, a vida é minha e eu mereço. Ser feliz, eu mereço inclusive. viver a minha vida, a minha felicidade. A gente se priorizar não é egoísmo, é autocuidado e amor próprio. E outra coisa, Flávia, eu falo até mais, falando até um pouco de religião, porque eu sou uma pessoa religiosa, as pessoas colocam até pra gente que para você ser uma pessoa boa, você tem que ser infeliz. A mulher tem que estar sempre ali, encolhidinha, você não pode gostar do que você gosta. Deus, ele quer sua infelicidade? Não. Então, assim, pra gente ser feliz, a gente precisa ser quem a gente quer ser. A gente tem que ser quem a gente é. Quem a gente é. É a nossa bonequinha lá, é a nossa essência. É se reconectar com ela. Aí você vai perder gente no caminho? Vai. Muita. É só livramento. Só limpeza. É só limpeza. Né? É só limpeza. Porque na hora que você começa... Porque quando você começa a ter amor próprio, você começa a colocar limite. Você começa a dizer não. Isso incomoda.
Incomoda. Quem Incomoda. tá ali só pra sugar, Se você já está numa cultura que você sempre foi a pessoa que falou sim, quando você começa a falar não, o que você acha que você é? O que você acha? Você mudou, porque você tá tão diferente, né? Você não era desse jeito, não. Então você começa a ver isso, e esses são os dois maiores apegos mais comuns, mas a gente tem o último, né, que não dá para esquecer, que é o desorganizado. Eu ia te falar, vamos falar um pouquinho dele. E o desorganizado, ele vem de uma junção, né, não veio inicialmente com o Bobby, veio com a Mary, e ela começou a reparar que são pessoas que as crianças tinham medo. Então é ambiente que você está, que tem características muito parecidas com o de ansioso e de evitativo, mas que bota o medo nesse contexto. Então, abusos, ou medo de apanhar, ou de sofrer algum tipo de violência, e esse é o desorganizado. Ele também quer ter relações, né, relacionamentos saudáveis, mas ele não consegue, porque ele tem muito medo. E aí ele começa também a ficar, então ele vai chegando, ele te busca, e depois ele começa a ser agressivo para você ir embora. Então, uma coisa que você vê assim, nossa, o que ele é, né? Então, às vezes, hoje, né, porque tá todo mundo dá diagnóstico fácil, vão falar que é bipolar, vão falar que é narcisista, borderline, enfim. E, às vezes, uma pessoa extremamente machucada. Então, se você vê essa pessoa, começa a olhar além dessa pessoa, né? Eu acho que, assim, a gente tem que parar de querer colocar todo mundo em caixinhas. Somos individuais, não tem nem gêmeos idênticos que são idênticos. Não tem, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a singularidade de cada um. A gente tem que olhar para o outro, né? Dar o nosso tempo para o outro, que é o nosso mais valioso, mas sem julgamento. Sim. Se eu já começo uma conversa com julgamento sobre alguém ou sobre alguma coisa, eu não estou tendo a conversa, eu não estou escutando. Não está ouvindo nada. Então, assim, a gente tem que ter essa escuta. Tem um pedaço do Gabor Mate que ele fala que em Harvard o pessoal descobriu que quando o terapeuta, coach, psicólogo, psiquiatra, que for médico, que o paciente teve um momento ahá, não foi quando alguém falou alguma coisa para ele, foi quando ele se sentiu escutado. Nossa. Então, aí se você vê que se você hoje não teve isso, e você continua vivendo uma vida que hoje a gente não escuta, a gente está aqui para competir, para ganhar, para dar a resposta fácil, para dar solução mágicas, né, promessas maravilhosas, você não é escutado. Se não é escutado, você não é visto, você não é validado. Então, quando a pessoa é escutada, gente, é muito profundo. Acho que as pessoas talvez não tenham a dimensão do que é isso. Tem um recorte que eu trouxe aqui, é de Rupi Kaur, que ela disse o seguinte: eu gostaria que você comentasse, falando desse último apego. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama, você a ensina a confundir raiva com bondade. O que parece uma boa ideia até que ela cresce e passa a confiar em homens que as machucam, porque eles se parecem com você. Aprendeu o que é amor. Aprendendo, olha só. Isso vem muito desse afeto, muito comum no afeto desorganizado. Né? Ou o homem, para ser, geralmente o homem acaba sendo, né? Obviamente tem mulheres que são mais agressivas também, mas o homem começa a criar isso, porque ele não sabe como ser. Imagina a cabeça, o ansioso já tem um tipo, mas ele está sempre, naquela mesma escala, né? O evitativo, ele também tem o mesmo padrão. Aí você tem um desorganizado que não tem padrão. Nossa, uma mistura, né? Vai numa ambivalência, Ele vai para os extremos, né? A dualidade, né? Imagina a dor dessa pessoa. É muito triste, é muito angustiante viver assim. E que não sabe. Não sabe. O pior de tudo. Isso que é o pior. E aí começa a escutar, por causa dos comportamentos que tem, começam a criar estigmas em cima dessa pessoa. E aí pronto. Aí eu sou assim mesmo. Aí entra numa síndrome de Gabriela, eu sou assim, não adianta que eu não vou mudar. Porque nem quem criou os estigmas não sabem, e ele também não sabe. Ele também não Complicado, sabe. hein? Então, como é que você vai trabalhar com alguém que já tem isso? Aí a mãe fala assim, como que você vai atrás dessa pessoa? Tá claro, isso não é amor.
Mas é o que ela teve. Exatamente. Então, é a referência que ela teve dentro de casa, né? Com Eu- certeza. então, Tudo são tem uma pessoas- história. Uhum. Todos têm uma história, né? Essa semana mesmo, atendi uma paciente, uma jovem mulher, mais ou menos seus 50 anos. E chegou muito bem vestida, acompanhada. E o que me chamou a atenção, ela já chegou sentando na cadeira e dizendo: doutor, eu sou louca, eu vim aqui porque eu sou a problemática. E eu pensei, falei, olha, você pode ser muitas coisas, louca não. Olha o estigma ali, né? Que coisa, Por quê? né? E aí eu fui investigando a história dessa mulher e encaixa muito bem o que você trouxe, do afeto desorganizado. Né? A mãe teve múltiplos parceiros, ela sofreu vários abusos, né? Psicológicos, sexuais. Então, assim, ela sobreviveu da maneira, né? E o que a Lu trouxe, ela tem os seus 50 anos e ainda ela está ali perdida, quem sou eu? E acha que ali o problema é ela, e é isso, né? Eu sou desse jeito, sabe? Que ela não tem nem consciência do que ela está reproduzindo. E é muito interessante como ela trouxe a história dela e o paralelo com a história da mãe. É fantástico. E aí você vê, né? Graças a Deus, ela, pelo menos essa ideia de loucura, fez ela chegar até você. Foi. Então, isso, a única coisa boa dessa ideia é que chegou no ponto que ela falou assim, não dá mais. Precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, essa paciente sua, ela tem uma chance de ter uma melhora tão grande. E de se... Eu fico até arrepiada quando vejo essas coisas. De ela começar a se conhecer e falar, cara, eu ainda tenho muita vida para viver bem. Que lindo. Né? Uma mulher extremamente Isso. inteligente, conversando, comunicativa, olha só. Então, e tem esses estigmas, né? A gente sabe, a saúde mental ainda... Tem muito. Quando você tem que incorporar leis e coisas para a gente tratar do básico, é que a gente está muito desviado do caminho que deveria tomar, né? Sim. Bom, gente, aqui é muito bom esse assunto. Eu queria ler aqui um pequeno trechinho, né, que ficou. Estamos indo para o encerramento desse assunto tão bom, tão... Nossa, faz a gente pensar tanta coisa. E aí tá aqui o seguinte: a criança que fui e o adulto que eu posso ser. Para a gente encerrar. Hoje você entendeu que o seu jeito de amar, de reagir, de fugir ou se entregar tem raízes. Mas raízes não são correntes. São pontos de partida. A consciência é o primeiro passo para escolher ser diferente. Talvez você tenha crescido sem colo, mas pode ser agora quem oferece esse colo para si mesmo. Não se apresse para curar tudo. Aprenda a se amar, mesmo com as suas feridas. Já é o início do recomeço. E aí eu queria deixar uma pergunta para a gente aqui e para eles de casa. Se você pudesse falar com a sua criança interior agora, o que diria? O que você lembra da tua criança interior? De como você foi na sua infância? Não podemos mudar o começo da nossa história, Flávia. Mas nós podemos escrever um final diferente. Com certeza. Né? E eu acho que é isso que a Flávia quis trazer para a gente hoje. Né? A nossa essência, ela tá lá. Tá lá. Ela tá lá. Tá quietinha. E a gente pode mudar o final da nossa história. No começo a gente não tinha muito o que fazer. Nós não tínhamos escolha. E a gente fez as melhores escolhas pra gente. Isso é importante. Não é falar, ai, como eu fui burra. Ai, como eu não sou... A criança, enquanto todo mundo que tá aqui, a gente fez as melhores escolhas que a gente conseguia fazer pra gente também. E funcionaram. Que a gente tá aqui. A gente tá aqui. Então, não é olhar para trás e falar assim, ai, esse sistema nervoso, meu cérebro, ele é ruim. Não. Ele fez você estar protegido até agora. Então, agora é hora de você chegar e falar assim, posso eu fazer as minhas escolhas. Eu posso sair do banco do passageiro e dirigir a minha vida como faz sentido para mim. Nossa, até me arrepia. Gente, eu amei esse episódio. Quando eu vi esse tema, eu falei assim, hoje eu vou... Sim, vamos aprender muito, aprender né? muito. E que bom que você está aqui. Foi muito bom a gente falar desses termos que eu ainda não tinha ouvido de verdade, né? E trouxe, assim, essa reflexão para a nossa vida, sim, desde criança, que eu sou muito apegada a isso, né? Não adianta, eu gosto muito de falar da parte da infância, porque eu entendo que é lá mesmo que inicia tudo, né? Que a gente vem trazendo. E não adianta a gente fugir dela, tem que encarar, né, Clícia? E antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do teu trabalho, onde a gente pode te encontrar, para a gente poder buscar mais conhecimento, Flávia.
Ah, joia, obrigada. O meu trabalho hoje, eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano, né? Tanto para empresas quanto pessoas físicas, vamos dizer assim. E eu gosto, minha paixão mesmo é de fazer programas. Eu acredito em programas porque eu sei que a gente não muda no curso de 2 dias. Né? Então, esse ano até eu vou lançar o curso que é Liberdade de Ser Você Mesmo. Entre aspas, uma faculdade que você sai formado em você. Oh, que delícia, gente. Eu quero, hein? Me avisa que eu vou participar. Então, a empresa chama IFA, né, que é Instituto Flávio Andrade. Mas depois, isso é uma outra história, mas quando eu descobri que nas raízes africanas, Ifá significa sabedoria. Olha! Eu falei, nossa, olha que legal, né? Então, o IFA, nome, Ifá, né? Então, é o @ifa.br. Anotem aí. Vocês viram que é muito importante. Eu quero fazer esse curso. E tem muita coisa pra gente ainda, né? Isso aqui podia ficar meu Deus. dias falando. Só foi uma gotinha, Só uma né? gotinha. Com certeza vai Mas voltar. eu queria Flávia. agradecer vocês assim mesmo, porque é muito importante o que vocês estão fazendo, o trabalho de vocês. Obrigada. São pessoas extremamente sérias que buscam realmente cuidar da saúde mental com todo cuidado e com o carinho que a gente precisa ter. Parabéns. Obrigada. É um amor que a gente tem pela saúde mental, né? Que a gente busca pessoas como você para trazer. Porque a gente sabe que hoje a internet tem de tudo, né? E eu sempre bato nessa tecla. Qualidade, gente. Cuidado com o que assiste, né? Porque a gente precisa buscar informação de qualidade, porque é a sua vida, né? É você. É o seu bem maior. Mas antes de você ir embora, a gente quer deixar um presentinho. Porque agora você faz parte da família Serenamente. Você agora é mais uma, né? Mais uma aqui da família, que tenho certeza que nós vamos te chamar de novo, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas a gente agradece hoje essa pincelada que a gente teve, né? Que eu acredito que já fez a gente refletir bastante. E o nosso desejo aqui do Serenamente é que você em casa assista esse episódio, nem que seja mais de uma vez, e que você busque essa sua essência. Ela tá ali, ó. Que nem a nossa bonequinha, né? Todos nós temos. Um abraço e até o próximo podcast.